Bom, agora eu vou falar sobre os tipos de impostos que tem no Brasil. O primeiro imposto que eu vou falar é o imposto de renda, que o primeiro imposto de renda que eu vou falar é sobre o imposto de pessoa física. A tabela atual ela é que tem uma isenção para uma renda mensal de até R$ 2.640. O imposto ele sobe para 7,5% para rendas entre 2.640 e 3.300, 15% para rendas entre 3.300 e 4.400, 22,5% para rendas entre 4.400 e 5.800 e 27,5% para rendas acima de 5.800. O imposto de renda também pode ser para pessoa jurídica, tá? A alíquota padrão ela é de 15% sobre o lucro tributário e há um adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exercer 20 mil mensal. Bom, fazendo a comparação com outros países, por exemplo, os Estados Unidos, a alíquota federal máxima é de 37%. E de pessoa jurídica, a alíquota federal é de 21%, mais impostos estatais, que é em média 25%. Na Alemanha, a pessoa física, a alíquota máxima é de 45%, e para a pessoa jurídica, ela é mais ou menos de 30%. Na Suécia, para a pessoa física, a alíquota máxima pode chegar a 53%, e pessoa jurídica, a alíquota ela fica em 20,6%. Então, a alíquota máxima do imposto de renda para a pessoa física no Brasil ela é menor do que de muitos países desenvolvidos, mas ela acaba atingindo rendas mais baixas, o que afeta a classe média de forma desproporcional. Para empresas, a alíquota efetiva brasileira, de 34%, é relativamente alta, especialmente em comparação com economias competitivas como Estados Unidos e Suécia. Bom, agora eu vou falar sobre impostos sobre o consumo, né? Os impostos sobre o consumo indiretos no Brasil é o ICMS, IPI, PIS e CONFINS. Eles correspondem por mais ou menos 45% da carga tributária total, com alíquotas efetivas que podem ultrapassar 30% no preço final de produtos e serviços. Exemplo, ICMS médio de 17% a 25%, dependendo do estado do produto. Em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, por exemplo, impostos sobre o consumo são baixos, com taxas de vendas estatais entre 0% e 10%. Na União Europeia, eles aplicam o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, com alíquotas médias de 20% a 25% para países como Alemanha, França e Suécia, e de 10% a 15%, taxas reduzidas para itens essenciais. No Japão, o IVA é de 10%, com redução de 8% para alimentos. Então, uma análise comparativa seria: o Brasil possui impostos mais elevados e complexos sobre o consumo do que a maioria dos países desenvolvidos. Dos países desenvolvidos, a carga de consumo é geralmente mais simples e menos agressiva, devido à isenção e alíquotas reduzidas para itens essenciais. Bom, agora eu vou falar sobre o imposto de propriedade e grandes fortunas. O imposto sobre propriedade ele representa apenas 1,1% do PIB com alíquotas baixas. O IPTU, por exemplo, tem uma alíquota de 0,5% a 1% do valor venal. ITR, para imóveis rurais, geralmente muito baixos, proporcionais ao uso. E imposto sobre grandes fortunas. Eles não são muito regulamentados, embora previstos na Constituição. Em países desenvolvidos, por exemplo, Estados Unidos, o imposto sobre herança e doações pode chegar a 40% para grandes fortunas. Na França, o imposto sobre grandes fortunas, que foi extinto em 2018, era uma alíquota de até 1,5%. Imposto sobre herança até 45%. Alemanha, imposto sobre herança e doação até 30%. Suécia e Noruega, imposto sobre riqueza, alíquota de até 1% do patrimônio líquido. Então, uma análise comparativa seria: o Brasil tributa patrimônio e fortunas de forma muito inferior a países desenvolvidos. Os países desenvolvidos utilizam impostos sobre heranças e fortunas como ferramentas de redistribuição de renda, o que não ocorre no Brasil. Agora chegou a hora de falar sobre os impostos sobre empresas. A carga tributária sobre empresas pode ultrapassar 34%, que seria o IRPJ mais CSLL, além de contribuições sobre o faturamento, como o PIS e CONFINS. Pequenas empresas podem optar pelo Simples Nacional, alíquotas entre 4% e 20%. Em países desenvolvidos, como por exemplo Estados Unidos, a taxa efetiva média ela é de 25%. Na Alemanha, ela é de 30%. Na Suécia, de 20%. E na Irlanda, 12,5%. Então, uma análise seria que a alíquota brasileira ela é alta, mas sua efetividade ela é reduzida por incentivos fiscais, que muitas vezes beneficiam grandes empresas de forma desproporcional. Em países desenvolvidos, como Irlanda e Suécia, mantém alíquotas mais competitivas para atrair investimentos estrangeiros.
Bom, agora eu vou fazer a comparação final sobre cada imposto do Brasil e outros países. O imposto de renda no Brasil ele é de até 27,5%. Em países desenvolvidos, ele fica em torno de 45% a 55%. Imposto de renda para PJ, ele no Brasil é de até 34%. Em outros países desenvolvidos é de 20% a 30%. Imposto sobre consumo, no Brasil ele é 30% no preço final. E em outros países desenvolvidos ele é de 10% até 25%. Imposto sobre patrimônio, no Brasil ele gira em torno de 1% do PIB. Em outros países desenvolvidos ele gira em torno de 2% a 4% do PIB. Carga tributária total, no Brasil, ele é em torno de 33% do PIB. Em outros países, ele gira em torno de 35% a 45% do PIB. Conclusão. O Brasil tem uma carga tributária elevada e regressiva com maior dependência de impostos sobre o consumo que penalizam desproporcionalmente os mais pobres. Países desenvolvidos priorizam impostos sobre renda, patrimônio e fortuna, promovendo maior progressividade e justiça fiscal. A complexividade do sistema brasileiro também dificulta o crescimento econômico e o ambiente de negócios. Bom, essa foi a parte sobre cada tipo de imposto.